Graça e paz, queridos. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, para falarmos do livro de Sofonias. Vai ser uma bênção, eu acredito nisso, que Deus vai acrescentar sobre a nossa vida, né? Em nome de Jesus. Wanderleia, seja bem-vinda. Boa noite. O sol deve estar chegando, né? Em nome de Jesus. Cláudia e Eliana estão chegando também. Graça e paz, sejam bem-vindos. Louvado seja Deus por essas vidas preciosas. Amém. Mais uma noite, né? Como a gente estava falando a respeito desse livro Sofonias, livro do Antigo Testamento, que nos traz a ideia, né, do juízo de Deus por causa da dureza de coração, do orgulho, né, das pessoas, principalmente dos líderes, né, que o texto fala, e por isso que veio esse juízo antes do cativeiro da Babilônia. Então é um livro muito sério, né, da Bíblia, de juízo, anunciando, né, o dia do Senhor, o dia que ele virá para trazer a sentença, né? Como nós temos visto em todos os profetas menores, havia sempre uma sentença de juízo, né? Então isso é muito sério, muito importante para os nossos dias também, para que a gente possa ter esse entendimento, né? Essa clareza de quem é o nosso Deus. E como o povo de Deus, como igreja hoje, nos nossos dias, como que a igreja do Senhor deve se comportar, né? Deve se manter uma conduta correta diante da palavra de Deus. Então as escrituras têm esse objetivo de instruir o povo, instruir a sua igreja a ser direcionado, né? Ser marchando, caminhando, guerreando até, mas sempre debaixo da direção de Deus, debaixo do governo, da soberania do Senhor. Então isso é de extrema importância para nós, e não se desanime, né, com o título, não se desanime com o Antigo Testamento, às vezes por falta de informação, porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus também para os nossos dias. Amém, queridos? Vamos orar então, né? Em nome de Jesus. Pai amado, queremos te agradecer por esse tempo de estarmos aqui, Deus. Que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente nesta hora, para que nós possamos compreender a tua palavra, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ler a tua palavra debaixo dessa direção, ler a tua palavra, Senhor Deus, explicando, tendo esse entendimento, Senhor Deus, recebendo essa instrução, e também, Deus, que o Senhor nos ajude a aplicar todo esse conteúdo na nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, nós somos o teu povo, a tua igreja, e nós queremos aprender do Senhor. Queremos te conhecer, ó Deus, e não é de outra maneira a não ser pela tua palavra. Então, Deus, nos ajuda nesta hora, porque o nosso coração está desejoso de aprender do Senhor. Por isso que estamos aqui, Pai. Não estamos aqui por outro motivo a não ser aprender do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta noite a cada vez mais ter um passo na tua direção, no conhecimento da tua vontade. E que o Senhor revele a tua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Véspera de feriado, né? Dia 19 de novembro, já está indo o ano, olha só, hein? E essa semana já teve o anúncio aí da vacina, né? Contra o vírus que está assolando o mundo. Então, tem notícia boa, né? Então, o fim será melhor do que o começo. 2020, o fim será melhor do que o começo, em nome de Jesus. Então, nós sempre temos que crer nisso. Apesar de tantas notícias ruins, nós temos que ter esperança na palavra de Deus, na restauração do Senhor, no governo, na soberania de Deus. Amém? Então vamos lá, né? Em nome de Jesus. Vamos prosseguindo aqui. Queridos, o livro de Sofonias é um livro marcante, né? Porque tem muitas coisas, mas um dos significados da palavra Sofonias é o Senhor esconde. O Senhor esconde. Então esse nome, essa nomenclatura, né? É para quê? Para nos dizer algo. Então, o que o Senhor quer dizer com esse nome? A princípio, ele está falando do quê? Que ele está escondendo o povo dele, está refinando, restaurando, principalmente purificando, né, através do zelo, do fogo consumidor da sua palavra. Então, ele está trazendo uma jornada para o povo de Israel, mas com o objetivo de purificação, por causa do zelo da sua palavra, em virtude do povo, né? Está aí demasiadamente fazendo aquilo que bem entende, sem o governo do Senhor. Então, o que tem esse livro? Esse livro tem um juízo contra um povo, o povo de Israel, o povo de Judá, né? Melhor dizendo. O povo escolhido, mas aquela região do sul, e principalmente em Jerusalém, que estava lá o templo. Lembra que o intuito deles, né, era fazer o quê? Ter ali a sua vontade, a vontade de Deus, a proteção do Senhor, porque se está ali com o templo, Deus nunca iria destruir o templo. Então eles pensavam dessa maneira, porém Deus queria ensinar o povo e com isso trouxe o juízo. E quando que foi isso? É muito importante esse tempo de instrução aqui, né, para que a gente possa entender a vontade do Senhor, o período que esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito em torno de 640 a 608 a.C. Quem foi o rei de Judá nessa época? A Valdirene, graça e paz, seja muito bem-vinda. Então, quem foi o rei? Foi o rei Josias, né? Que a gente mandou até um vídeo aí para alguns falando a respeito desse rei. Esse rei foi um rei importante dentro da reforma. Só que essa reforma, ela foi uma reforma aparente. O intuito do rei, né, o rei Josias, a vontade dele foi um rei muito novo. Para vocês terem uma ideia, os historiadores dizem que ele foi, não me recordo agora, se em Crônicas fala, mas os historiadores dizem que ele foi colocado como rei com 8 anos de idade, o rei Josias. E depois, com 16 ou até 18 anos, ele tomou por consciência o livro que estava perdido na casa do Senhor. E acharam esse livro, provavelmente o Deuteronômio, né? Ou a Torá, e com isso trouxe a revelação de quão distante estava a nação da palavra do Senhor. E aí sim ele começou a trazer essa restauração, trouxe essa reforma para que o povo se adequasse, se alinhasse, se prumasse, né? Como diz a Vanderlei, se prumasse para poder estar fazendo a vontade de Deus. Mas não teve tanto êxito, né? Foi algo meio superficial que nós vamos entender aqui também nesse livro. Então, durante esse reinado, para quê? Qual que foi a finalidade? A finalidade
desse livro, como os outros, é o quê? Conduzir o povo ao arrependimento, porque Deus não ia mudar. O zelo dele, que ele estava falando lá em Deuteronômio, continua ainda. Então, se esse livro foi escrito em 600, no 7º século, no 17º, né, mais ou menos, né, se não falha a memória, então no ano 1600 a.C., Moisés já estava recebendo essa revelação de Deuteronômio. E ali estava contido o quê? O zelo do Senhor, e principalmente o capítulo 28, né, de Deuteronômio, que fala lá a respeito disso, daquilo que o Senhor estava fazendo, que poderia fazer se o povo se desviasse da vontade dele. Então, depois de 1000 anos, Deus não mudou, entende? Então, se ele não mudou no Antigo Testamento, com certeza no Novo Testamento ele não mudou, né? E depois dizem que as crianças de hoje não são espertas. Rei com 8 anos. Graças Rose, seja muito bem-vinda. Cristiano, toda a família aí. Então, queridos, eu acho interessante isso daí que a Eliana e o Cláudio colocaram, com 8 anos, né? Só que com esses 8 anos, ainda ele não tinha essa autonomia, né? De governar uma nação. Então, é bom explicar essa parte, né? Para não ficar confuso. Os sacerdotes daquela época, né? Os sumos sacerdotes daquela época, é que eles governaram a nação de Judá. Então, até o rei tomar uma maturidade, até o rei tomar uma consciência, né, daquilo que é certo e errado. E a gente vai ver nesse livro que nem o povo sabia discernir ainda o que era certo e o que era errado, né? Tratava Deus como um ídolo. Terrível isso. Então, só para a gente poder explicar, né, isso daí. Então, queridos, tem esse ponto aí. Então era para conduzir o povo ao arrependimento. Isso é muito importante, porque Deus não tem prazer, como diz lá em Ezequiel, capítulo 3, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam. Então, nas cartas de Pedro também fala a respeito de arrependimento, na Bíblia toda, né? Desde o Antigo até no Novo Testamento, existe esse desejo do Senhor de estar conduzindo o povo ao arrependimento genuíno, aquela conversão, né? Aquela metanoia de vida. Porém, às vezes a pessoa ainda cega, o coração cheio de ídolo, de idolatria, não consegue enxergar esse ponto. Então, como a gente já acabou falando aqui um pouco, né? No pano de fundo histórico bíblico, nós encontramos essas passagens também em 2 Reis 23 e 24 e 2 Crônicas 34 e 36. Fala a respeito disso, né? Então, dessa reforma. Então o rei, né, toma o conhecimento dessa Torá e efetua a reforma e lugares de sacrifício, porém não tira a idolatria do coração do povo. Então o coração do povo ainda estava idólatra, mesmo depois dessa reforma do rei Josias. Ok? E no versículo 1, só para a gente, a título de introdução, né? Ele também foi descendente, né? A Bíblia NVI, ele fala que ele foi trineto, né? Trineto do rei Ezequias. Então, o rei Ezequias fazia parte da genealogia do profeta Sofonias. Então, é importantíssimo isso. E é um dos profetas do Antigo Testamento que mais tem a sua genealogia completa. Então, está ali pai, o avô, o bisavô e o tataravô, né? Acho que é isso que fala. Mais ou menos aí. Então, eles também foram contemporâneos, né? Sofonias foi contemporâneo, quando a gente falou semana passada, do livro de Naum, o livro de Jeremias e o livro de Abacuque. Então, os 3 livros que contam essa história desse período, né? Antes, pré-exílio do cativeiro babilônico.
E com isso, queridos, é importante a gente dizer que aqui tem alguns pontos que a gente quer falar, mas eu não posso entrar agora ainda, não. Vamos falar da divisão do livro, né? Eu acho que é importante para a gente, a título de introdução, se situar aqui nesse livro para depois a gente entrar no livro propriamente dito. A divisão do livro. Primeiro, a identidade do profeta, da onde ele veio, né? Tem algumas contradições, mas alguns contrapontos, né? Que dizem que alguns dizem que ele pode ser de uma família humilde e outros já falam que ele poderia ser da corte real. Então, como ele tinha o rei como o seu antecessor, provavelmente, e também o nome de Sofonias era muito comum naquela época, então o propósito dele era o quê? Poderia ser também ter sido da corte real, da linhagem real, né? Ali ele habitava, tinha tráfego ali pelo palácio, né? Habitava no palácio lá, com alguma certeza disso, de acordo com o texto que a gente coloca de Ezequiel. Porém, Sofonias não está sendo mencionado nem no Antigo nem no Novo Testamento. Né? O título do livro eu coloquei aí, né? Coloquei para os irmãos estar vendo, que eu escrevi aqui, acabei não vendo, mas é esse juízo, né, contra os orgulhosos. Então Deus está aqui não destruindo, mas disciplinando o povo, principalmente a vista, né, do orgulho do povo. Então, toda a Bíblia a gente já conhece, Jesus ensina a respeito disso, que nós deveremos ser sempre humildes, e toda vez, eu sempre leio isso e isso vem na minha mente, né? Toda vez que eu leio o Novo Testamento, quando Jesus ou outra passagem diz para perdoar aqueles que nos ofendem, então o orgulho retém o perdão, e isso não nos traz paz. E Jesus, quando está habitando no nosso coração, ele precisa ser o promovedor, né, da paz no nosso coração. Entende? Então nós vemos isso, esse tema, né, que Deus disciplina ali, corrige os orgulhosos, né, no livro de Sofonias, traz essa identidade aqui no livro, né? Ricardo e toda a família aí, seja muito bem-vinda, Michele. Glória a Deus pela vida de vocês. E tem também nesse livro aqui um sincretismo, né, religioso. Esse sincretismo, o que significa? Só lembrando, vamos fazer essas considerações para a gente poder estar falando depois. O sincretismo é assim, a pessoa adora a Deus, serve a Deus da sua maneira, mas também serve a outros ídolos, a outros deuses, a outras imagens de esculturas e outros, como que eu posso dizer? Coisas do coração dela mesmo, né? De egoísmo. Então, esses ídolos que estão ali misturados, então por isso que se chama sincretismo. Então, sincretismo religioso tem essa definição, né? De servir a Deus não como um Deus único, monoteísta, mas politeísta, com outros deuses, algo que Deus abomina. Deus não aceita isso. Por isso que está vindo todo esse juízo sobre a nação de Israel e agora a nação de Judá. Amém? E também, queridos, nós vemos a identidade do profeta, né, no versículo 1 do capítulo 1, e do capítulo 1, versículo 2 até o 18, final, é o dia que Javé está chegando, né, contra Judá. Então aqui está falando de que maneira que Deus vai estar agindo sobre a vida do povo de Judá. E depois do capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, nós vemos o juízo detalhado sobre as outras nações. Tem os filisteus, tem a Etiópia, temos a Síria, temos Moabe, Amon, todas essas nações que serão
objeto de juízo também ao Senhor, do Senhor, né? Do Senhor. E por fim, na última parte do livro, né, do capítulo 3, do versículo 9 até o 20, é a restauração dos remanescentes. Porque no livro a gente vai observar que Deus vai arrancar os orgulhosos e que os humildes e mansos se posicionem nisso, né? Então, que Deus tenha misericórdia. Outra oração, né? Outro desejo do profeta é que Deus tenha misericórdia também daqueles que habitam na terra, mas não são orgulhosos, mas são mansos e humildes. Então Deus vai arrancar da terra aquele povo orgulhoso e vai colocar um outro povo purificado, né? Um outro povo santificado ali pelo Senhor através do cativeiro. Ok? Então, dito isso, vamos lá, né? Ao livro de Sofonias. Sofonias. Então, nós vemos aqui 4 genealogias no capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra? Então, eu espero que você esteja aí com o seu caderno de anotação, a sua Bíblia aberta, né? Para que você possa estudar realmente, né? Que nós estamos numa aula, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Então diz assim: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias e filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, nos dias também desse rei Josias, né? Como a gente falou. Então, aqui nós já falamos e já explicamos a respeito disso. Aí ele começa, né? Vamos ler aqui e quando eu vou lembrar de algum detalhe, a gente vai explicando. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Observe bem essa hipérbole, né, que o profeta usa. É um exagero ali de comunicação. Não quer dizer que isso realmente irá acontecer, mas ele usou uma expressão muito forte, né, para que houvesse esse arrependimento, né, imagino eu. Então, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. O profeta está recebendo aí essa mensagem, né? Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da cidade, disse o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal. Então, olha só que interessante que é isso daqui. Uma que não exterminou todo o povo, né? Vamos dizer assim que o coração do profeta estava recebendo sim a ministração, né? A informação, a mensagem, o oráculo, né? Do Senhor, mas vamos dizer que ele colocou um agrave aqui. Por quê? Porque não foi exatamente isso que aconteceu. Pode ser que Deus o falou para ele exatamente isso? Também, pode ser. Porém, a gente tem que considerar que isso não aconteceu. Então, tem duas possibilidades. A primeira é que ele usou dessa hipérbole, né, que é uma força exagerada de expressão. E o segundo ponto, né, a segunda hipótese seria, segunda possibilidade seria que o povo, ou alguns daquele povo, se arrependeram e rogaram ao Senhor e Deus teve misericórdia e acabou não destruindo. Vamos imaginar essas duas linhas, né? Eu acredito que existiu um povo que se arrependeu também lá, né? Não todos. Mas note bem que no versículo 4 está dizendo o quê? E exterminarei deste lugar o resto de Baal. O resto de Baal. Quer dizer o quê? Aquilo que ficou. Entende? O rei Josias já havia feito aquela reforma, derrubado os postes ídolos e tudo mais. Então faltou o quê? O resto, aquilo que não estava visível, aquilo que estava dentro das casas do povo, dentro das casas do profeta, do rei, do sacerdote, dentro do povo em geral. Existia ídolos ainda, né? Alguns
conseguem aplicar como os ídolos de bolso, né? Aqueles que não estão visíveis. Então, aqueles que hoje, nos nossos dias, andam na carteira e etc. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, olha só que interessante que é isso, né? Eu vi um professor, né, falando que a idolatria é o último estágio do coração. O ídolo é o último estágio da idolatria do coração da pessoa. Então você imagina, às vezes a pessoa, você vê assim, mas não está falando só disso, né? Da imagem de escultura, de gesso, de madeira. Mas está querendo dizer o quê? Aquilo que está lá no coração da pessoa. Então o coração orgulhoso, obstinado, o coração rebelde, o coração é idólatra. Então ele está idolatrando alguma coisa que não é Deus. Então com isso nós vemos essa manifestação no ídolo. Entende? Porque o ídolo não tem boca e não fala, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, então ele não vai ser questionado por esse ídolo. Olha só que tremendo que é isso. É muito forte isso, né? O professor nem falou isso, mas a gente vai falando, né? O Espírito Santo vai ministrando aí no nosso coração, pela misericórdia e graça. Então, é isso que chama atenção dentro da idolatria. Então, o resto de Baal, como nós estamos lendo aqui, é algo que não estava visível e justamente no coração do povo. Então o coração do povo obstinado estava ali com os deuses de Baal sendo motivos de idolatria. Então veja bem que isso é muito forte, né? E o nome dos quemarins com os sacerdotes, né? Então nós vemos aí no versículo 4, né? Os ministros, né? Quemarim seriam os ministros aí com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. É outro Deus também. Vilminha, graça e paz, seja muito bem-vinda. Então nós estamos aí no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 5. Então os ídolos do céu, eles iam até o terraço, né, das suas casas ou do templo, fazer oferendas ali ao Senhor, né? E aí no versículo 7 ele diz, cala-te diante do Senhor. Está falando para quem? Para esse povo obstinado de coração, rebelde de coração. Cale-te diante do Senhor, Jeová, Yahvé, né? Porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então esse motivo de celebração também nos faz lembrar, né? Nos arremete ao sacrifício de Jesus, que Jesus, por isso que, olha só que tremendo que é, né? A gente vai pensando aqui, falando com vocês, vai vindo isso na mente. No período interbíblico foi o quê? 4 séculos. Mais de 400 anos, Deus sem falar com o povo, até chegar Jesus, e Jesus foi entregue como sacrifício aos seus convidados, e abriu todo esse parêntese. Então, a partir do Novo Testamento, na vida de Jesus, o povo não era exclusivamente só de Israel, porque a proposta lá de Abraão foi chamando ele como um gentil, como um pagão, e ali formou-se uma nação de Israel, né, que existe até os dias de hoje, com toda a genealogia respeitada e tudo mais, só que abriu esse parênteses com Jesus já abraçando as outras nações, como um povo escolhido também de Deus, não só o povo que reside ali em Israel, né? As pessoas acham que indo para Israel, indo lá para Jerusalém, para Tel Aviv, vai encontrar uma cidade purificada. Não, muitas pessoas estão no mundo, no sistema lá, fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo tudo lá. Entende? Tem as outras coisas acontecendo lá nos bastidores. É lógico que numa potência bem menor do que hoje.
Mas existe também as baladas, né? Existe possivelmente, né, as drogas lá também. Então tem tudo isso, né, que estão acontecendo lá. Entende, queridos? Então nós entendemos nesse cala-te aqui diante do Senhor, Yahvé, porque o dia do Senhor está perto. Então a mensagem escatológica quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que está por vir, né, para o fim dos tempos. Então esse fim dos tempos para eles estava muito perto, porque considerando que ele foi chamado, né, Sofonias, em 640 até 620 mais ou menos, o primeiro cativeiro foi em 609, 610, 598 e 586. Então nós vemos que toda essa remessa foi subindo lá para Babilônia, né? Então estava perto. Então vamos considerar aí uns 15 anos, 20 anos, né? Depois dessa palavra. Então estava muito próximo. Então essa escatologia não estava como hoje nos nossos tempos, que está por vir ainda, né? E aí prosseguimos. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes. Então o sacrifício que ele está falando, voltando aqui para o texto, ele está falando do quê? Dos príncipes e os filhos do rei e todos os que vestem vestiduras estrangeiras. Quer dizer o quê? Que estavam com roupas, com hábitos do mundo, hábitos mundanos, hábitos estrangeiros, hábitos idólatras. Essas roupas representavam a conduta que o povo de Judá, que sediava a casa, o templo do Senhor, estava adorando outros deuses. Estrangeiro está falando do quê? Principalmente da Síria, dos filisteus, de Moabe, de Amon, da Etiópia, todos esses que passavam também por Jerusalém e faziam muitos comércios. Então esses comércios faziam o quê? Não era só a roupa física que usava, né? Mas era o hábito que vinha junto desse relacionamento, desse comércio. Tá entendendo? Então isso é muito forte aqui para nós, né? E castigarei também, então, o juízo de Deus. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre um umbral, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto dentre os outeiros. Então essa porta do peixe tinha várias portas, né? Mas uma delas aqui que o texto diz é a respeito da porta do peixe. Então ele saía para ir num desfiladeiro, só que tinha uma estrada, né? E essa estrada levava a outra parte de Israel, daquele território. Então existia muito tráfico ali, né, de comerciantes. Então por isso que ele leva esse nome, né? Possivelmente de peixes, porque era uma das mercadorias que eles comercializavam. No versículo 11, prosseguindo: Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. Então olha só que o povo estava o quê? Era o comércio, era o dinheiro, era aquela ganância de ganhar mais e também oprimir o povo, né? Como a gente viu no livro de Amós, quando falava do povo de Israel também. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes. Esse texto diz isso. Meu Deus. Que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Então isso daqui é tão... Meu Deus, é tão forte, queridos. Porque está se tratando do quê? Da indiferença. Imagine bem. A indiferença é a pior atitude que uma pessoa pode ter com o Senhor. Porque eles estavam assim, dizendo, né? Nem fede, como diz o ditado popular, nem fede, nem cheira. Né? Estão indiferentes literalmente, porque o Senhor não vai fazer bem
e também o Senhor não vai fazer mal. Fiquem tranquilos. Eles estavam pensando dessa maneira. Por que eles estavam pensando dessa maneira? Porque eles estavam comparando o Senhor, o Todo-Poderoso, pai de Abraão, né, Isaac e Jacó, àqueles deuses que eles estavam adorando. Porque os deuses, os ídolos, né, não tinham boca, mas não falavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham olhos, também não viam. Então não faziam nada, entende? Não via resposta. Eles estavam cultuando ali e não atribuía a Deus aquilo que eles estavam vivendo, né? A garantia, o cuidado, principalmente do rei Ezequias, né? Que se converteu, foi um rei bom, né? O antecessor. E Josias, nesse tempo, também foi um rei bom, se esforçou para trazer uma reforma. Só que o povo em si, os príncipes ali, né, as pessoas importantes, estavam dessa maneira, né, assentadas sobre as suas fezes. Meu Jesus, né? Misericórdia. No versículo 12, né? Vamos ver se tem outra tradução, né, que diz alguma coisa semelhante. Com seus resíduos, né? Tá falando com seus resíduos aqui na NVI, mas deve ser isso mesmo. Então, olha só que forte que é isso. Então, a indiferença. Então, agora você imagina a indiferença. Uma das coisas terríveis na vida da igreja não é a pessoa se declarar inimigo do outro. Eu sou inimigo daquele, eu sou inimigo daquele do partido, eu sou inimigo disso, eu sou inimigo daquilo. Não, é quando a pessoa ela é indiferente à outra. Então, quando um outro trata-nos com indiferença, isso é terrível. Isso é terrível. Não sei o que vocês pensam a respeito disso, né? Graça e paz, Mariângela, seja muito bem-vinda. E Romildo também, né? Deve estar aí. Sejam bem-vindos. Então, queridos, nós vemos essa indiferença. A indiferença é terrível. Nós não podemos, como igreja, tratar as pessoas com indiferença. Tá certo que nós temos aqueles, né, iluminados que tratam a gente de uma forma bem complicada e é de difícil relacionamento, mas a Bíblia diz, se for possível, se for com a tua parte, então que nós sejamos, né, tenhamos a paz com todos. Então nós vemos isso, essa indiferença é terrível. Então nós não devemos ser indiferentes com as pessoas, né? E também orar por aqueles que nos tratam indiferente. Aconteceu um episódio, né, que eu estava trabalhando com uma pessoa e a pessoa uns 2 dias antes estava me tratando com uma indiferença muito grande. Eu fiquei assustado por causa do comportamento dela, né? E até compartilhei com a minha esposa, né, com a Wanda. E falei para ela, Wanda, eu vou orar por ela, né, porque vai saber o que vem aí, né? E aí depois de algum tempo fui trabalhar com essa pessoa e essa pessoa, graças a Deus, me tratou de uma forma normal até hoje. Então não parei de orar por ela. Então você vê que a oração ela muda, né, corações. Então não deixe de orar por aqueles que te tratam de forma indiferente. E também não seja indiferente com as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Romildo está por aí. Mariângela está escrevendo aí. E vamos prosseguindo aqui no versículo 13. Por isso será saqueada a sua fazenda, assoladas suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Quer dizer o quê? Eles iam continuar a ter uma vida normal, comum, lá em Judá, porém não iam usufruir daquele trabalho que eles estavam fazendo. Né? Isso que quer dizer o texto aqui. O grande dia do Senhor está perto, está perto. Lembra que eu falei para vocês? Coisa de 20 anos, né? E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia,
dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Aqui tem alguns historiadores que comparam até com o início da formação lá em Gênesis, né, da terra, que a terra era sem forma e vazia, né? Não tinha, era só trevas, né? Então aqui eles comparam com isso. No versículo 16, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Então, toda essa sentença estava por conta do quê? Lembrando do orgulho desta nação. O povo de Deus estava ali com seu coração orgulhoso, obstinado, indiferente às coisas do Senhor. Então, por isso, nós vemos aqui essa sentença dolorosa, né? Valdão, graça e paz, seja bem-vindo aí, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, hein? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará a todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Meu Deus, é forte, né? No capítulo 2, vamos lá, prosseguindo aqui. São só 3 capítulos, né? Bem rapidinho aqui. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então ele está aqui advertindo o povo, mais uma vez, para que o povo se arrependa, né? Para que o povo se arrependa e não venha a cometer esse erro. O versículo 3, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Olha só que versículo tremendo. Que podes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos. Olha o nome aí do livro, né? Que é Sofonias, e Sofonias é o Deus que esconde, né? O Senhor esconde. Então aqui, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então nós vemos aqui a vontade do profeta, que o profeta tivesse ali a intenção de proteger, né, aqueles que são mansos e humildes aqui no Senhor, né? Aí no versículo 4 começa a sentença das nações. Vamos entender aqui algumas cidades. Quais são essas cidades? No versículo 4 diz assim, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. Então essas cidades aqui, está dizendo o quê? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom. Se você olhar no mapa, o mapa, né, que eu tenho um mapa aqui, ó, né, daquele livro lá que eu falei para vocês, não vai dar para ver daí, né, mas é toda essa região aqui, ó, Gaza, Eglon, Gate, Asquelon, Asdod, né, até Ramataim e Geberton. Então era essas cidades aqui que é a borda do mar, tá vendo? Opa! Desculpa, tô olhando ali. Então a borda do mar, o mar Mediterrâneo, né? Então a borda do mar aqui que é a terra dos filisteus. Por isso que o texto está falando. Tá vendo como o mapa dá uma clareada, né, na nossa mente? Por isso que é importante isso daí. Prosseguindo, e a borda do mar, né, será de pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem à tarde. E assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Olha que esperança!
Está falando o quê? Que vai mandar aquele povo ali, vai destruir aquele povo, mas vai vir o povo de Israel para habitar naquela cidade que está vindo o juízo contra a nação dos filisteus. Aí no versículo 8 do capítulo 2 está falando o quê? Eu ouvi o escárnio de Moabe, outra nação, e as injúrias palavras dos filhos de Amon, outra nação. Com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o teu termo. Quer dizer o quê? O orgulho, né? Desse povo aí. Portanto, tão certo como vive, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma. Ó, lembra lá da sentença de Sodoma e Gomorra, hein? Está falando aqui, ó, que Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua, o resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba. Veja bem, mais uma vez, esses orgulhosos não terão vez contra Deus. Por isso que, queridos, nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Nós precisamos, de forma temente, pensar nas nossas atitudes. Como nós estamos agindo? Será que nós não estamos agindo de forma arrogante? Será que nós não estamos agindo de forma soberba, orgulhosa? Então, essas atitudes, Deus não se agrada e pode vir juízo sobre a nossa vida. Então, nós precisamos manter a humildade. Nós precisamos manter a nossa humildade em Cristo através da graça de Jesus. Porque se nós somos revestidos de Cristo, quer dizer que essa humildade de Cristo precisa estar em nós. Amém? Pense nisso. Pense nesse livro, todo esse juízo que está acontecendo em Judá e as outras nações, por causa do seu orgulho, da sua jactância, mas e o nosso coração para os nossos dias, né? Como está o nosso coração? Então é isso que nós precisamos estar sempre meditando. Nós não podemos nos aprender por causa da raiva, nós não podemos ter atitudes de retrucar, né? No sentido de ofender também, toma lá da cá, tem tantos outros ditados aí, mas a gente precisa pensar, não se alegrar na desgraça do outro, entende? Então essas coisas assim a gente precisa pensar, refletir, tá acontecendo isso porque ele está em pecado, aquilo. Não, se você chegou a isso na sua vida, é para você orar, interceder por essa pessoa, para que ela possa ser conduzida ao arrependimento. Entende? Não para você se sentir superior, não para que o Kleber, essa palavra é para mim, viu, queridos? Principalmente para mim. Principalmente para o Kleber. Não é para o Kleber ficar se sentindo superior aos outros, arrogante com os outros, né? Vamos tratar bem só aqueles que são da igreja e os outros que não são da igreja a gente não vai tratar bem. Entende? A gente precisa ter essa humildade. Se você perceber que isso está acontecendo, então que você peça perdão. Faça como eu. Se às vezes a gente está com um tom de voz um pouco mais acima, se a gente percebe isso, que é a misericórdia de Deus, né? A gente percebendo isso por causa do Espírito Santo, então que a gente possa estar ali nos reconciliando para não perder essa pessoa, para não perder o relacionamento com essa pessoa, mesmo que ela não seja da igreja, mas às vezes ela pode ser útil, pode trazer benefício para você futuramente. Ela pode, uma pessoa que não seja da igreja, ser usada por Deus para te abençoar. E às vezes a gente com dificuldade de liberar perdão, encontra uma barreira aí, né, por causa do coração orgulhoso, mais uma vez. Entende?
Versículo 11 do capítulo 2. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, outra nação aí, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá quem? A Síria, que já estudamos aqui, né, no livro de Naum, e no livro de Jonas, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. Nínive era a cidade populosa lá da Síria, na Mesopotâmia, que era na região aonde está localizado Israel, né, na região do norte. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, e a voz do seu canto retinirá nas janelas. A assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Olha só que interessante aqui que o profeta está trazendo à nossa memória. Esta é a cidade alegre e descuidada que dizia no seu coração, Nínive, ele está falando de Nínive. Eu sou, e não há outro além de mim. Misericórdia, olha que arrogância, né? Isso é arrogância, tá vendo aqui? Eu sou, e não há outro além de mim, como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará e meneará a sua mão. Então quer dizer o quê? Deixa para lá, né? Essa cidade aí que estava dizendo, né, que se estava sentindo alegre, orgulhosa, né? Deus trouxe juízo. E olhe bem, e não parou o juízo do Senhor contra as nações, e deixou por último quem? Jerusalém, Judá. Então, no capítulo 3, versículo 1, nós vemos aí até o versículo 8, a última nação que é Judá. Aí olha só como que ele trata o povo de Israel. Gente, o povo de Judá, né? O povo de Jerusalém, de rebeldes. Meu Deus, a gente precisa pensar nisso. O povo rebelde que não obedece. Né? Eu lembro que o pastor Romildo, né? Aproveitar que ele está aí, imagino eu, que o pastor Romildo ele falou, né? Que a obediência atrai bênção, né? A palavra que ele trouxe para nós. E a obediência do quê? Da palavra de Deus. E o povo de Judá era para quê? Obedecer. Mas não estavam obedecendo. O que eles estavam fazendo com a palavra de Deus, que foi revelada para eles? Estavam se rebelando, uma anarquia, né? Estavam ali contra a palavra. Então estava adorando outros deuses porque eles tinham consciência. O rebelde tem consciência daquilo que ele está fazendo. Entende? Então, dentro dessa consciência, o coração deles estava se rebelando, porque Deus não faz bem e não faz mal. Entende? Olha o rebelde aí. Vamos prosseguindo. E manchada, né? Da cidade opressora. Não ouve a voz do Senhor, né? Não aceita o castigo do Senhor. Não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Que atitude é essa? De um rebelde. Entende? Que não ora, que não obedece, que não se aproxima do Senhor, que não lê a palavra. Isso é um coração rebelde. Entende? Nós temos que pensar nisso. Será se o Kleber é rebelde? Será se o Kleber tem alguma conduta aí que está querendo fazer só aquilo que está na sua vontade? Não está ouvindo a voz do Senhor dizendo para ele não fazer? Tá entendendo? Então é essa atitude aqui que nós temos que abominar do nosso coração. Isso é individual. Não pense no seu irmão, não pense no colega da outra igreja, não. Pense em você. Você que está ouvindo agora ou você que está ouvindo depois. Então nós temos que pensar em nós. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Então os filhos dos reis
estavam ali querendo consumir as pessoas, consumir o pobre, tirar vantagem nesse sentido, né? Os seus juízos são lobos da tarde, que traziam juízo sobre as sentenças que eram apresentadas, mas devorava a sua porção. Que não deixam os ossos para o outro dia. Meu, olha só que juiz é esse. Que juiz é esse? Misericórdia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, criaturas irresponsáveis, né? Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. Entendeu? A lei é a palavra de Deuteronômio ali que eles tinham. Nós acreditamos nisso. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Então a justiça só de Deus. Você viu que os homens não eram capazes. Aqueles que foram nomeados para promover justiça, os filhos dos reis, os juízes e os sacerdotes, o que eles estavam fazendo? Tudo o contrário, com o coração rebelde. E aqui o Senhor traz o quê? A sua justiça. Então ele está implantando a sua justiça no meio daquele coração rebelde. Então no meio da cidade. Então o Senhor é justo no meio dela, no meio da nação, no meio da cidade de Jerusalém. E ele, o Senhor, não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Olha só que tremendo que é isso. O Senhor está presente todos os dias. Todos os dias, como Jesus disse, né? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então toda a sua vida o Senhor estará presente. Isso depende do quê? De nós nos posicionarmos para buscar o Senhor em oração. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Então quer dizer o quê? O Senhor estava na expectativa que o povo se arrependesse, porém não foi isso que aconteceu, né? No versículo 8, portanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Lembra que na aula passada nós falamos que uma das atitudes dos outros povos, outros exércitos, né, depois que conquistavam, era atacar fogo, porque o fogo consumia tudo. Aqui o Senhor está dizendo o quê? Que o que ia consumir era o fogo do meu zelo. Por causa da palavra, o Senhor trouxe disciplina para o povo, né? A rebeldia contra a palavra trouxe juízo contra o povo. Aí no versículo 9, para a misericórdia de Deus, ele traz essa esperança da restauração, né? Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para os que sirvam com o mesmo espírito. Isso daqui é interessante, queridos. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que haja unidade na igreja. O desejo do Senhor é que haja unidade na igreja. Então a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar ali na mesma linguagem. Porque o Senhor, através de Jesus Cristo, trouxe essa justificação para os nossos lábios invocarem o nome do Senhor e adorarem ao Senhor. Então vai do quê? Vai da nossa parte também, né, de praticar isso. Praticar isso. Então essa unidade é muito importante, né? Que essa palavra multiplique, né, sobre a vida de muitas pessoas. Além dos rios da Etiópia, os meus zeladores adoradores.
a filha da minha dispersão me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Quer dizer o quê? Não vai ter motivo aqui para os rebeldes de se rebelarem, né, contra o Senhor, porque eles não vão estar mais na terra, não vão estar mais na cidade. Deus vai ter arrancado eles, né? No Monte Santo quer dizer o quê? De Jerusalém, né? Que as cidades eram construídas também em cima dos montes, né? Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Olha só, o espírito pobre, aquele que não tem nada de dar ao Senhor, a não ser a sua própria vida. Não tem uma retribuição, não tem um dízimo melhor, não tem uma oferta pomposa, não tem obras grandiosas para fazer para o Senhor. Não, tem o seu coração de adoração. Então o espírito, né, o espírito humilde, de humildade, de pobreza, né? Essa pobreza nesse sentido, né? Não financeiramente, mas de coração mesmo. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, oh aleluia, alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Nossa, parece uma coisa louca, né? O profeta está dizendo aqui que vai acabar com tudo, com os orgulhosos e tal, e traz essa palavra de esperança, né? Como que eles vão estar alegres assim, né? Como, acho que o livro de Jeremias, né? O livro de Ezequiel, que fala que os povos, Salmos também, né? Que tem os Salmos lá no exílio, que fala que os povos queriam que eles adorassem a Deus, né? Cantassem ao Senhor. Mas como vai cantar numa situação, num cenário desse? É terrível. Mas aqui o Senhor nos ensina isso. Mesmo na sua dificuldade que você está passando, mesmo no seu cativeiro aí, né? Por causa das circunstâncias desses dias, nós temos que continuar adorando a Deus. Então o Senhor está falando isso para nós aqui no texto, né? Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Israel. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, ó Senhor. O rei de Israel está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Quer dizer o quê? Continue adorando, continue com as mãos para o alto na casa do Senhor, né? Na sua congregação. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele te deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-ão em ti com júbilo. No meio de ti quer dizer o quê? No coração. Lembra lá o resto de Baal, que o coração do povo estava contaminado? Aqui Deus está tomando esse lugar. No meio quer dizer no coração. Então aquele coração que estava ali obstinado, rebelde, não se curvando diante da soberania e da sua palavra, os sacerdotes trazendo violência contra a palavra, aqui o Senhor está mudando o cenário, está falando que ele vai estar no meio disso, né? No meio com a sua soberania, trazendo esse alento, né, para os seus. E no versículo 18, né, diz: os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Então quer dizer o quê? Que eles estavam lá no cativeiro, e por causa da reunião que não ia ter mais. Eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome
e um louvor entre todos os povos para a terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? Lemos aí o livro todo aí de Sofonias com as breves aplicações também, né, sobre a nossa vida, mas também com alguns comentários dos textos para que a gente possa entender. Olha só quanto conteúdo tem esse livro, hein? E a gente falou de uma forma muito rápida o livro todo, porque a proposta aqui da aula é essa, né? Uma introdução ao Antigo Testamento, mas de uma forma panorâmica, né? Esse estudo. Então ali que você possa pensar nessas coisas, né? Na aula de hoje, você possa pensar no seu coração, como está o seu coração, como está aí a sua devoção ao Senhor, como está a sua atitude para com Deus, né? Então que você pense nessas coisas, né? Medite na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tem algum pedido de oração? Pode colocar aí, por favor, para que a gente possa estar orando, né? Intercedendo e que a gente possa estar buscando, né? A face do Senhor e conhecendo Ele. Se a gente conhece o Senhor, a gente vai obedecer, né? Então, nós precisamos disso, de estar sempre buscando no Senhor. Amém? Algum pedido de oração para que a gente possa orar? Já deu nosso tempo, né? Nós temos, graças a Deus, né? Livro poderoso mesmo, né, Ricardo? Glória a Deus. Vamos orar então, né? Em nome de Jesus. Não tem mais nenhuma palavra, né? Nenhuma pergunta. Perguntas também, viu, queridos? A Rose e o Cláudio e a Eliana sempre perguntam. Pode perguntar também. Mas se eu não responder agora, a gente responde depois, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, Deus. Como o Senhor falou ao meu coração estudando este livro, Pai. Oh, meu Deus, nós nos sentimos cada vez mais miseráveis, porque muitas vezes temos essas atitudes como aqui o Senhor está trazendo juízo, trouxe o juízo sobre este povo, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, Deus. Que a tua graça regeneradora, que a obra do teu Espírito Santo seja completa na nossa vida, que nós possamos ter tempos, ó Deus, de qualidade com o Senhor e possamos caminhar na plenitude do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que, ó Deus amado, o Senhor nos ajude a manter o padrão da tua palavra. Oh, meu Deus, que nós possamos manter, Senhor Deus, todo o procedimento, Deus, esse protocolo da tua palavra, Deus, porque o Senhor nos trata com tanto amor, Deus, com tanta misericórdia, que nós não somos dignos, e este amor tem nos trazido tanto constrangimento, Pai. Mas, ó Deus amado, nós te pedimos para que nós possamos te conhecer, Deus, te conhecer cada vez mais, para que nós possamos estar fazendo a tua boa, experimentando a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós abençoamos todas as pessoas que estão junto conosco, Deus, e aqueles que estão por vir para assistir também, Pai, e que, ó Deus amado, em nome de Jesus, as pessoas, nós sejamos esta luz que ilumina e traz o evangelho da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Foi uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Não me importo de todo coração mesmo que tenha 2, 3, 10, 20, né? No começo desse projeto aqui, nós tínhamos mais de 20, mas era bastante curioso, né? Tinha bastante gente curiosa para saber o que eu estava falando, né? Tinha até conhecido o nosso lá do trabalho e falou, mas que o Souza tá... que o Souza tá afrontando aí? Mas graças a Deus, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são especiais e eu não quero estudar, não quero
pesquisar, eu não quero meditar em tudo isso só para mim. Então o objetivo é comunicar, né? E graças a Deus vocês estão aí firmes e fortes para que a gente possa nos alegrar, né? Com vocês que estão todas as quintas-feiras aí, aqueles que de vez em quando estão conosco, mas isso nos alegra muito o coração. Tá bom, queridos? Deus abençoe, forte abraço. Então, no domingo, né? Domingo é culto do Senhor e queremos ver todos vocês lá adorando a Deus. Deus abençoe. Boa noite.